cá para trabalhar para nós. E aqui está, em plena imagem, como podem ver, tenho no fundo acaba por ser uma tradição aqui no 16 Válvulas, é receber o Ricardo Teixeira. Ele que o ano passado passou por aqui, como estávamos a falar, a nível da entrevista 16 Válvulas, em direto, podemos dizer assim também, dos Estados Unidos, quando ele nos mostra a panorâmica na altura antes da realização do Grande Prémio, e tivemos a ocasião de o receber aqui com muito gosto. E agora voltámos-lhe a fazer este desafio. O Ricardo Teixeira volta também para nos fazer aqui um balanço de 2022, com a sua presença no paddock da Fórmula 1, mas também do trabalho de coaching, e que vai ser com certeza bons motivos para vocês nos acompanharem nesta conversa. E por isso, Ricardo, sem mais demoras, mando os meus cumprimentos, agradeço mais uma vez a tua disponibilidade, a tua simpatia, com essas mudanças todas de horários e de atividades, teres um bocadinho para estar à conversa neste caso com o 16 Válvulas. E aquilo que eu te pedia, assim, de forma muito rápida, e já vamos olhar em detalhe para essa situação, como é que consideras o teu ano? Vamos falar disso, do trabalhar no Paddock Club. Foi um ano desafiante, foi um ano bom, porque já vamos perceber aí situações específicas como ir a Miami, mas já vamos falar sobre isso. Mas para já, Ricardo, bem-vindo. Como é que foi este ano 2022? Não, obrigado, Gonçalo. É sempre uma honra estar aqui contigo a falar um bocadinho. Obrigado. Eu é que como disseste, já virou tradição. E por acaso o ano passado foi giro, porque o ano passado, quando fizemos, eu estava no paddock de Fórmula 1 e ainda mostrei algumas imagens. Foi, a rede não estava das melhores, sim, foi em Austin, mas foi engraçado. E deste ano, para já, de uma forma geral, positivo o ano, não correu como tu esperavas, para depois vermos em detalhe? Não, este ano acho que correu melhor do que muita gente esperava. Saímos de uma altura de pandemia, ou seja, começamos o ano ainda um bocadinho com testes de Covid, com limitações em termos de público ou limitações em termos de convidados, e a seguir, de repente, fomos do 8 para 80, foi completamente extremo. Começamos a ter... as coisas começaram a crescer de uma forma que tínhamos... começou-se a bater recordes de audiências, começou-se a bater recordes de público nos grandes prémios. Já havia uma concorrência de grandes prémios de promotores para ver qual era o circuito que teria mais gente, ou seja, começaram a construir mais bancadas, mais hospitalidades, aumentou-se o tamanho do Paddock Club, tentou-se aumentar o tamanho do Paddock, também de Fórmula 1, para receber mais gente em termos de convidados das equipas, de patrocinadores, convidados especiais, celebridades. Tivemos mais celebridades este ano. Ou seja, em termos de antes de Covid para agora, alguns circuitos duplicou o número de pessoas lá, e o que obrigou-nos a duplicar o número de atividades, o número de pessoas que chameiam para os grandes prémios, em termos de pilotos. Só para dar um exemplo, em Austin, fomos antes de Covid, pré-Covid, termos 8 pilotos, 8 hosts, para o ano passado, que achámos que foi o maior número que tivemos, que foi 15, para este ano 39. Fantástico. Portanto, mais do dobro. Mais do dobro, só por causa das atividades, só por causa das experiências que estamos a dar, e também da forma como elevamos o paddock este ano, e à visão do Stefano Domenicali, que é sempre um bocadinho mais, então, e também da Liberty. Claro. Ou seja, é por isso que eu digo que não foi um ano que ninguém estava à espera da forma como terminou. Foi bastante estressante, não parei de março até há 2 semanas atrás, mas já estou a começar a trabalhar outra vez no computador. Eu estive o dia todo em reuniões. Amanhã é feriado em Portugal, mas vou estar o dia todo em reuniões também, porque não é feriado em Inglaterra. Já a preparar a próxima época, porque estamos a tentar preparar as corridas 10 semanas antes do evento. E como temos agora a paragem de Natal do mês, então já estamos a tentar antecipar as coisas, já preparar para as primeiras 3 corridas. É um início de conversa agradável e vejo que estão satisfeitos, cansados, mas satisfeitos. Explica-me aqui um bocadinho em relação àquele que foi o teu trabalho em alguns grandes prémios, que eu tenho a curiosidade só de recordar. Obviamente, Austin é uma das coisas que eu quero saber, porque foi visível aquela aposta com o Shaquille, pronto, que é aquele espetáculo dentro do próprio espetáculo, sabendo que a Liberty até é americana e que privilegia bastante o espetáculo, mas gostava de ouvir da tua parte essa experiência também nos Estados Unidos, mas ter ido até Miami, onde se criou vamos dizer, uma baía artificial, barcos assim no meio do nada, ao pé de um estádio. Quer dizer, foi um espetáculo completamente diferente. Para ti,
como é que foram estes 2 grandes prémios, por exemplo? O que é que me podes dizer a nível do vosso trabalho? Porque já vamos falar dos outros portugueses, obviamente, que estão contigo. Sim, assim, houve 2 grandes prémios que foi surreal. Sim, foi Miami e Arábia Saudita. Arábia Saudita, Jeddah. ok. Uhum. Jeddah, por exemplo, o ano passado, quando chegamos lá, o circuito não estava totalmente pronto. Quando chegamos lá na terça-feira, os testes começavam na sexta e o circuito não estava terminado. Não estava terminado, o paddock não estava terminado, havia bastantes coisas que ainda faltavam. E de repente virou um evento incrível. Talvez um dos melhores eventos em termos de paddock club do ano. E este ano ainda eles conseguiram melhorar a fasquia, lógico, porque a seguir tiveram uns meses para terminar tudo, uns meses para polir as pequenas falhas que tinham, que não eram visíveis na televisão, e também é uma corrida noturna, ou seja, não se notava tanto. No momento que iluminas um circuito, só vês luzes, não é? As coisas melhoram Claro. em termos visuais. E foi um dos melhores eventos que nós tivemos este ano, tirando, pronto, aquele problema dos drones do Iémen que tentaram atingiram a petrolífera da Aramco, a refinaria, digo, mas sim, e Miami foi uma loucura. Miami parecia uma final do Super Bowl. Sim. No entanto, o promotor foi os Miami Dolphins, ou seja, estavam preparados, estavam habituados aos Super Bowls, habituados ao futebol americano, e tentaram criar um género de espetáculo. E sim, tivemos menos convidados em termos de hospitalidade, mas tivemos o triplo de celebridades. Aquilo só foi celebridades, foi a única coisa que tivemos. E foi um evento totalmente diferente de que nós estávamos à espera. Foi um evento bastante interessante. O circuito, mesmo o próprio circuito, é um circuito citadino, era um circuito bastante rápido, mas não tinha um design normal, que muitos pilotos queixaram-se por causa de que eles já era o início da época, ainda por cima estavam com o problema de proposing, Proposing, sim. proposing, desculpa, Golfinhamento. exatamente. Desculpa, tenho que falar tanto, trocar tantos idiomas que às vezes tenho confundo um E bocado. compreendemos perfeitamente. Estás completamente à vontade, não tenhas problemas nenhums e isso percebe-se. Mas aquela questão de artificialidade é muito americana também. Percebeste que eles esmeraram-se porque havia ali um concurso de beleza em que eles queriam, os de Miami, mostrar que são melhores que os outros. A minha organização é mais bonita que a tua, tipo isso ou não? Onde é que achas que esteja? Neste momento está a acontecer isso em todos os grandes prémios. Como é parte dos grandes prémios, nós temos promotores a visitar. Por exemplo, Miami, como era um circuito citadino, tinha os promotores de Mónaco, tinha os promotores de Singapura e tinha os promotores de Las Vegas, que já estão a preparar Las Vegas nos últimos 2 anos. Vou querer falar sobre isso. Sim. Portanto, por exemplo, vamos a outro circuito tipo Austin e tens os promotores de México, tens os promotores de outros grandes prémios que vão tentar ver como é que estão as coisas a correr, que é para melhorar. É o que eu digo, há uma concorrência bastante grande neste momento entre os promotores, que é quem que faz o espetáculo melhor, quem que tem os melhores convidados, quem que faz o evento melhor, porque depois também há o prémio de melhor evento do ano. Então, por exemplo, México é um exemplo. México, ano após ano, ganha o prémio de um dos melhores eventos do ano. Então os promotores vão lá para tentar E duplicar. já se sabe quem é o deste ano? Ainda não sabe quem é Ricardo? este ano. Ok. Não. Há de haver uma gala, com certeza, sobre isso e depois vão anunciar. Será isso? Sim, É assim? Okay. mais ou menos sim. Mas é anunciado qual foi que deu um espetáculo melhor. Mas, de facto, no México tem sido ano após ano, por causa daquela especialidade que eles têm. Tem o Foro Sol na parte do estádio, que foi construído também para concertos. E então... depois eles têm um concerto final, têm aquela festa, tem só aquela atmosfera também a atmosfera mexicana ajuda a que eles ganhem o prémio. E a Jeddah, que nós sabemos que propriamente dinheiro não fará falta, vamos dizer, abunda por todo lado, também fizeram questão de estarem nos lugares da frente para ganharem esse prémio. Já que falaste sobre isso, daquilo que aconteceu, que nós não vimos, não é? Nós não vimos, sim. Mas se tu estiveste lá, este paddock também tinha ali, se calhar, toques de luxo, podemos dizer assim. Só os 30 minutos de fogo de artifício depois da corrida acabar, acho que já isso já tentaram, só nisso. Mas sim, mas o Jeddah também está numa das listas da frente, lógico, porque só a beleza do que eles construíram em termos de hospitalidade, o que eles criaram nos 3 dias, porque também é uma corrida noturna, também não é um bocadinho mais difícil que uma corrida diurna. Porquê? Porque eles começam cedo e vai até muito tarde, ou seja, eles têm que manter as pessoas entretidas.
não é? Durante um período mais longo de tempo. Jeddah foi assim, Abu Dhabi também está a ser assim, não é um circuito que começa cedo, mas acaba tarde. Ou seja, eles têm que se esmerar mais um bocadinho, porque não é um slot curto, como às vezes temos os grandes prémios na Europa, não por culpa dos grandes prémios, mas por culpa da... Basta haver um pôr-do-sol, não tem unidade, não tem lâmpadas no circuito, não tem luz, então o evento tem que ser um bocadinho mais curto, portanto... E o regresso a Singapura, já que estamos a falar disso, eu estou-me a lembrar, noite também, aquela paisagem fantástica, os carros a passarem por cima as luzes, portanto também incluís nessa categoria também desses noturnos. Tudo que é circuito citadino ou circuito noturno, lógico, eles esmeraram-se este ano em termos de espetáculo. Singapura, apesar que Singapura e, por exemplo, Singapura e Baku são eventos um bocadinho mais pequenos, que no entanto a hospitalidade é mais pequena, não há Paddock Club, é o promotor que toma conta, que foi Singapura, Baku e Austrália. Foram eventos mais pequenos. Tiveram muita gente em termos de, especialmente a Austrália, em termos de espectadores em bancada, mas pouca gente em termos de hospitalidade, porque são circuitos mais curtos, então e mesmo o paddock de Fórmula 1 é um paddock mais pequeno, por questões de espaço, porque também tem que comprometer por causa das garagens, por causa das equipas, logicamente, então, e a Fórmula 1 ali, o conforto das equipas está em prioridade, não é? Como é lógico. E a Europa no meio disso tudo, continuamos a ser menos dados ao espetáculo. Estou-me a tentar lembrar aqui de alguma pista que seja Zandvoort. Que se destaque. Zandvoort? Ok. Zandvoort é talvez também um dos melhores eventos que foi este ano. O ano passado, aquela armada laranja toda, o fumo, aqueles very light, na última volta de Fórmula 1, acho que bateu quase tudo. E também os holandeses, o espírito holandês também foi festa. Depois também está a zona onde está a Holanda, está ali central na Europa, ou seja, traz muita gente para ver o Grande Prémio. Então foi um evento incrível. Tivemos Zandvoort, que foi incrível. Monza também nunca engana os tifosis. Cria uma atmosfera incrível, especialmente na cerimónia do pódio, quando há a invasão à pista. Tivemos a Áustria também, que teve completamente descontrolado, que até vimos essas imagens, que até tiveram a tentar controlar as pessoas que fizeram a invasão. Estou-me a tentar lembrar dos circuitos na Europa. Neste momento não temos um circuito pequeno, não há um evento pequeno como havia antigamente. É o que eu digo, depois de Covid e também especialmente por causa do Netflix e o que foi criado à volta da Fórmula 1, todos os grandes prémios têm estado cheios. Logicamente, com o número de pessoas depende da capacidade do circuito, depende da hospitalidade, depende das bancadas, depende do que eles conseguem meter em termos de números, mas não temos tido um evento pequeno. Todos os eventos têm sido bastante grandes, o que leva a Fórmula 1 sempre a criar, o que eu digo, atividades. Por exemplo, faz muito bem Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal não esteve só no Miami, Shaquille O'Neal tem estado em várias corridas como DJ no pódio, depois da cerimónia do pódio. As câmaras desligam e o que não vemos é que a seguir há um DJ no pódio para tentar manter as pessoas que fizeram a invasão à pista com algum espetáculo, entretidas. Então temos DJs conhecidos, mas o Shaquille O'Neal de facto tem vindo a muitas fazer o papel de DJ também. Muito bem, engraçado. Muito bem, Ricardo, e já que estamos a falar então da tua envolvência, estás aqui a dar a cara, no fundo, mas há mais português, e eu gostava que me falasse um bocadinho, mantiveste o mesmo número de braços direitos, vamos chamar-lhe assim, com o Rui, também com o Álvaro, estiveram-te a ajudar também durante todo o ano, o Álvaro Parente, aqui no caso concreto. Foi isso? Ou houve um aumento a nível dos portugueses, neste caso no Paddock Club? Sabes que quando tens gente de confiança é sempre muito mais fácil trabalhar, porque o trabalho melhora e também a consistência de pessoas que tens lá e de pessoas de confiança é melhor, porque nenhum evento é fácil. Foi o que eu disse, são todos eventos grandes, convidados são grandes, aumentamos o número de atividades, temos atividades mais premium, diga-se assim, porque também temos uma garagem dentro do paddock de Fórmula 1 neste momento, temos uma hospitalidade só para convidados, por exemplo, VIPs, criou-se
atividades mais exclusivas. Temos agora levamos qualidades à grelha de Fórmula 1 também, antes na cerimónia de grelha do domingo, voltas rápidas, e como eu disse, só a garagem dentro do paddock de Fórmula 1, ao lado de uma garagem de Fórmula 1, em que eles estão a ver o pit stop, dentro da garagem, com a varanda transparente, já é uma atividade bastante exclusiva. Também temos um pit wall em que 5 sortudos podem ver a corrida do muro das boxes, com os ecrãs como se fossem engenheiros. Logicamente, quando tens consistência, as pessoas que trabalham contigo é mais fácil que as coisas corram bem, ou se alguma coisa correr mal, pelo menos as pessoas já sabem como onde reagir. Mas sim, aumentou o número todo de pilotos, também aumentou um bocadinho o número de portugueses. Neste momento, comigo são 1, 2, 3, 4, 6. 6. Se conseguirem ir todos a um grande prémio, são 6. Serão 6. E as faces mais visíveis? Eu estava a lembrar aqui do Rui Águas, estava a lembrar do Álvaro, mas haverá outros nomes que também merece aqui, se calhar também mais um destaque. Tens o Gonçalo Gomes, quando consegue Gonçalo bem. Gomes, ok. Que ele também tem outros projetos dele. Já vamos em 4. Tens o Emanuel, o Prates e o Gonçalo Araújo, que deves conhecer bem. Sim, claro que sim. O meu homónimo já esteve aqui várias vezes. Muito bem. 6, 7 até, sim. 6, 7, exato. Chega à conclusão que são 7. Muito bem. Ricardo, e fala-me também do outro teu lado, portanto, a nível do paddock, já ficámos aqui com o apetite aberto. Infelizmente não vamos ter em 2023 a Fórmula 1 de regresso ao Autódromo Internacional do Algarve, portanto não vais trabalhar em casa, vais ter que estar sempre em casas diferentes, que não a tua. Mas ia-te perguntar, no caso concreto, também da tua outra atividade, porque sabemos, e tu também já o falaste aqui várias vezes, da tua atividade de coaching este ano com um trabalho com os teus sócios, vamos dizer assim, da tua empresa, que se trata disso mesmo, com 2 pilotos. É isso que queres-nos falar aqui um bocadinho, portanto, da continuidade do trabalho da Prime. É assim, não é? Sim. Não, com o Álvaro também trabalho noutro projeto, não é só nisto. Quando o Álvaro, entre as corridas dele, entrou também a carreira dele, quando tem vindo à Fórmula 1 e tem gostado, toda a gente gosta dele, logicamente, por causa do nome que ele tem, dos títulos que ele tem, também estar ali é a pessoa que eu também ponho na garagem com outros pilotos e com pessoas exclusivas. Mas tenho também a parte de management, com mais 2 sócios, com o Jorge Girão e o Sérgio Fonseca, e temos 2 pilotos, temos um piloto espanhol e um piloto brasileiro. No entanto, o piloto brasileiro, até que a empresa conseguiu metê-lo como um dos pilotos de desenvolvimento da Alfa Romeo. Além do Porsche, era ele que estava como piloto de desenvolvimento da Alfa Romeo. E em princípio estamos a ver se ainda há possibilidade, mas ainda é muito cedo. Os campeonatos só começam em março. Temos testes de fevereiro e março, mas em princípio estamos a tentar para fazer a Fórmula 3 internacional. Muito bem. E o outro piloto é? O Kiko Bordas. Está a fazer fazer o campeonato Porsche este ano, e estamos a ver, e há uma grande possibilidade de ele começar a fazer protótipos. Já chegou a testar protótipos este ano, de LMP3, e estamos a ver a possibilidade de ele dar o salto para o ano. E com a possibilidade de virem a ter mais pilotos. Muito bem. Ricardo, para a parte meio final... disto todo, sim. Exatamente. Para o final da nossa conversa, vamos falar um bocadinho de 2023 muito rapidamente. Portanto, percebo que o teu trabalho a nível do Paddock Club está a ser reconhecido e, portanto, vais continuar. O desafio de fazerem, neste caso, e daquilo que tu já sabes, porque obviamente vocês vão ter que saber primeiro que todos os outros o que é que vão encontrar em Las Vegas, o que é que se espera para já, que é a principal novidade, sabendo-se que não vai haver um dos grandes prémios previstos, a China, isso já é oficial, não vai ser substituído, vai haver ali um intervalo que nós sabemos quase de um mês, é pena, é verdade, mas vamos ter então a estreia de Las Vegas, já com aquele glamour, os neon, aquela coisa toda. O que é que podes adiantar aqui, se é que podes adiantar aqui alguma coisa do que é que está a ser preparado a nível de espetáculo? É assim... Vai ser um dos maiores eventos do ano, a única coisa que eu tenho para dizer. Se é que é possível, já sabíamos como é que as coisas estavam agora, ficar ainda mais, Temos que ver que um dos promotores, além dos casinos da MGM, também é a própria Fórmula 1, portanto, e eles têm estado a preparar, têm tido gente todas as corridas para tentar estudar, para tentar aprender, não só com o sucesso de alguns circuitos, mas também com alguns erros que eles fazem, como é lógico, é normal, tu não consegues preparar um evento na perfeição.
há sempre alguma coisa que consigas melhorar, é normal, não é? Então, e será o maior evento do ano. Vai ser. Só deverá ser a Fórmula 1, não deverá ter nenhuma corrida de apoio, especialmente por causa do circuito, ser mesmo no meio da cidade, ou seja, eles não podem manter o circuito fechado o dia todo, portanto é só mesmo para as sessões de Fórmula 1, e as outras horas vai ser para ativações e para atividades e para manter os fãs contentes. Vai ser tipo o fim de semana que não vais dormir, porque depois tens a questão dos horários, aquilo tudo, não é? E a animação. Eu acho que é daqueles grandes prémios, já está toda a gente entusiasmada, já estamos entusiasmados há um ano para ir para lá, mas acho que é um misto de emoções, está toda a gente entusiasmada para chegar a Las Vegas, mas como é no final do ano, logicamente vamos ter que ir lá durante o ano só para ver o circuito e ver condições e aquelas coisas todas, que é normal, que foi uma coisa que eu fiz durante este ano, ir aos circuitos novos ou que de repente deram um salto em termos de crescimento de atividades, ou de acesso, ou que seja, fui lá antes do Grande Prémio só para ver, mas ao mesmo tempo, como é no final do ano e a dimensão que estamos a falar, ao mesmo tempo está toda a gente um bocado assustada, porque já vai estar tudo cansado, vai chegar ao final do ano já exausto. Tem várias triplas de corridas, duplas e triplas, porque é o problema do novo calendário este ano. São corridas todas juntas, as sprints e tudo. Então é um misto, toda a gente quer ir lá, mas ao mesmo tempo está um bocado preocupado com o nível de trabalho, nível de cansaço. No meio disso tudo, se o campeonato puder ficar decidido nesse fim de semana, imagina então o boom ainda mais, não é? Portanto, aquelas atenções que já seriam normais. Não, eu digo uma coisa, quando há uma corrida que é decidida, há um campeonato que é decidido assim, por exemplo, ano passado tivemos Abu Dhabi, que foi uma coisa extraordinária, ser decidido na última volta também, última prova, última volta. O efeito quando estávamos lá foi uma coisa incrível. Eu ainda me lembro, eu vi as últimas 2 voltas do paddock. Até era para ter tido um direto teu, tínhamos combinado, quando lá estiver, vamos tentar fazer aqui um direto, também teria ficado na história, mas diz, desculpa-me, Ricardo, interrompi o teu raciocínio. Nem foi as 2 últimas voltas, foi no momento que o safety car entra. Eu lembro que estava a ver no paddock, dentro do paddock Fórmula 1, porque eles metem os ecrãs grandes para as pessoas, porque os convidados estão no paddock, mesmo os convidados das equipas, os patrocinadores, acabam por ver a corrida das televisões, não é? Porque não têm acesso, mesmo da garagem, mesmo a parte o viewing spot, eles olham para a garagem, mas a seguir o que é que vem? A garagem, os mecânicos, e vem o pit lane e o muro a seguir à frente, ou seja, eles não conseguem ver de frente, exato, vêm da televisão. Então tem alguns ecrãs agora ao longo do paddock. Eu estava a ver juntamente com os mecânicos da Haas e da Williams, salvo erro, e ficou toda a gente colada no momento que o safety car entra, e aquela decisão de só os carros entre o Lewis e o Verstappen poderem ultrapassar o safety car. Ficou toda a gente ali colada naquelas últimas 2 voltas, e o ambiente e a seguir as pessoas a gritar quando passou a bandeira de xadrez, e o ambiente do pódio, toda a gente a correr para ver o pódio, foi algo único. E logicamente, se tivermos outra vez isso para o ano, ou se forem Las Vegas, é uma coisa eu imagino incrível, e para a Fórmula 1 bastante. E estava-te a ouvir a ti, estava a pensar para mim também, a questão aqui que eu coloquei até ao próprio Alexandre Molina, como todos nós sabemos, o mestre de cerimónias da Fórmula 1, que na altura comentávamos o pódio que foi instalado, ou que já estava instalado, para a possibilidade do Max Verstappen de ser campeão, como acabou por acontecer. E estou aqui a imaginar, é uma conversa que eu vou ter com o Alexandre mais tarde, já estamos combinados, em breve vamos voltar a falar. Também é outra tradição aqui no 16 Válvulas de eu o receber, mas vou tentar perceber como é que vai ser nos Estados Unidos, podendo ser uma coisa como estas. Tem que fazer uma coisa já, se esta já foi de facto glamourosa, estarem ali com uma cadeira, ter ali um trono para o rei, imagino nos Estados Unidos têm que fazer uma coisa que não lembrar ninguém, mas eles têm que ter esse golpe preparado, não é? E nós vimos na apresentação, quando fizeram a apresentação do Las Vegas antes de... Sim, andarem dentro do casino também, por exemplo. Exatamente, que eles fizeram, teve lá a Mercedes e teve lá o Pérez com a Red Bull e também tem outras equipas, então já dá para ver um bocadinho o que é que eles estão a preparar. E ainda tem até o final do próximo ano para melhorar as coisas e para preparar tudo. E
estão a dizer que estão a preparar algo mesmo em grande, vai ser um espetáculo. Não é uma corrida, já vai ser um espetáculo. Claro que sim, claro que sim. Vamos ficar à espera, ainda falta muito tempo, vamos saborear a temporada suave, claro. Começar no Bahrein e fazer todo o resto. Muito bem. Neste caso, Ricardo, acho que demos a volta para aquilo que era importante, fazer um ponto de situação contigo, receber-te aqui com todo o gosto no 16 Válvulas. Fica o agradecimento por esta oportunidade, também os votos de, claro, umas boas festas nesta altura para ti e para todos os teus, e que 2023 seja mais um ano de sucesso como tem sido até agora, e vou querer ter, para mantermos esta tradição. Ficas a ser, se for o caso, o nosso embaixador, quando tiveres a ocasião. Tenho todo o gosto em receber-te, ligação Skype, para te vermos em direto dentro da oportunidade, para sentirmos... mesmo durante o Grande Prémio. Isso. Como fizemos em Austin ano passado. Estás à vontade. Portanto, eu aqui não vou ser eu a incomodar, vai ser tu dizendo assim, Gonçalo, por que não fazemos um espetáculo para os portugueses, um espetáculo dentro do próprio espetáculo? Combinado, claro, Ricardo? Combinadíssimo. Então vá, olha, um bom ano mais uma vez. Obrigado, bom ano. E obrigado por tudo. E boas festas. Obrigado. Até breve, obrigado. Até breve.